Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Jefferson Cato e eu sou analista sênior, desenvolvedor sênior da plataforma Siconvini. Vou falar um pouco da minha formação, ele já falou o início. Eu me formei agrônomo, engenheiro agrônomo pela Exalc USP em 1981 e também sou analista de sistema pela FATEC Sorocaba em 1995. Eu comecei a trabalhar em 1982 no Banco Bamerinos do Brasil, que hoje não existe mais, na área de commodities, que era o mercado futuro de produtos agrícolas, como soja, milho, chá. Eu trabalhava na mesa de operações de Sorocaba, fazendo uma ponte entre os produtores rurais e a banca de negociações de São Paulo. E visitava esses produtores para verificar a produção, ver se estava tudo dentro do parâmetro para fazer negociações. Naquela época, esse mercado chamava-se Open Market, não sei se alguém aí lembra, era mercado aberto, né? Hoje já não existe mais porque diversificou muito. Então essa foi a minha formação e o início de trabalho. Em março de 1984, eu sofri um acidente de mergulho e tive uma lesão medular cervical de nível C6, C7. E eu fiquei com sequela de tetraplegia incompleta. Eu digo incompleta porque eu tive a sorte de não ser uma lesão completa, então eu consegui recuperar bem os movimentos de braço e de mão. Porque normalmente uma lesão medular, quando ela é nível C6, de C7 para cima, é muito difícil a pessoa recuperar os movimentos de braços e mãos, né? Mas eu, graças a Deus, eu consegui essa recuperação. Porque a medula, quando ela sofre uma lesão, ela fica 6 meses em tipo uma dormência. E depois disso ela começa a responder a estímulos. Então você tem 2 anos para tentar recuperar tudo que for possível. Porque depois de 2 anos ela para de responder. Então foram 2 anos de fisioterapia, terapia ocupacional intensos, para eu conseguir recuperar o máximo que eu pude. E esse período incluiu uma internação de 8 meses na ACD, onde eu pude contar com muitos especialistas e tive contato com todo tipo de deficientes e tipo de deficiências. Então, eu consegui ver bem como eram os problemas que os deficientes encontravam, as dificuldades, que o que é mais importante seria o apoio da família para o deficiente encontrar um caminho, né, e ter força para fazer toda a sua recuperação. Lá eu encontrei pessoas muito humildes, que, por exemplo, quando chegavam lá, ia tomar banho, a hora que o enfermeiro tirou a meia da pessoa, saiu toda a pele junta, sabe? Assim, porque eles não tinham informação de tomar banho, não tinham ajuda da família, né? Então é uma coisa muito, assim, complicada a recuperação e a inclusão do deficiente. Bom, no final desse período, eu trabalhava no Bamerindos, eu fiquei sabendo que o Bamerindos ia me desligar do quadro de funcionários. E seria, na época, o Bamerindos era uma instituição muito poderosa, e seria perfeitamente possível eles adaptarem o meu trabalho
como agrônomo dentro da agência mesmo, fazendo algumas adaptações. Não precisaria ser muita coisa. Eu só não poderia continuar visitando as propriedades rurais, mas isso poderia ser feito por um agrônomo de perto dessas cidades. Porque mais na época não existia toda essa política de inclusão que existe hoje. Rampas, cotas para deficientes, né? Não existia nada disso. Trabalho, adaptação. Então, antes que o banco me desligasse, eu fiquei sabendo porque eles iam me manter por 2 anos. A partir dali, eles iriam me desligar mesmo. Daí eu mesmo pedi o desligamento, que eu achei mais interessante para mim. Deixa eu passar um outro item aqui. Bom, eu saí do Bamerindos, então, em 86. E em 86 mesmo eu recebi uma proposta para trabalhar no departamento financeiro da Cianê de Sorocaba, Companhia Nacional de Estamparia. Hoje essa empresa não existe mais. Mas era para trabalhar no departamento financeiro em Sorocaba. E durante esse período, foi na Cianê que eu tive contato com a informática, porque era o começo de tudo. Não sei se alguém aqui lembra ainda, os antigos PCs, os primeiros, eram tudo com aqueles disquetes de 5 1/4. Então você tinha que dar o boot na máquina pelo disquete, tirava o disquete, colocava outro para trabalhar com a planilha, não tinha HD, não tinha memória, era uma coisa, mas aquilo era fantástico na época, né? Então eu comecei a trabalhar então com informática nessa época na Cianê, desenvolvendo planilhas para o departamento financeiro. Na época não existia o Windows, nada. Era o que havia era o DOS, Disk Operated System, que era sistema de operação por disco, por isso que colocava o disquete. E tudo era feito nisso daí a gente guardava todas as planilhas em disquete, então era um arquivo de disquete, o que hoje caberia milhões num pendrive só, né? E em 1990, a Cianê, ela encerrou as atividades no escritório de Sorocaba e mudou para o Rio de Janeiro. Então eu fiquei sem emprego novamente, né? Então daí eu decidi que eu falei, agora eu vou começar a tentar trabalhar como autônomo. E me dediquei aos estudos mais profundos assim, de programação. Na época, a programação era em DOS, era feita pelos aplicativos, pelo DBase, e depois passou o Clipper. Então eu comecei a estudar e desenvolver pequenos projetos comerciais, assim, para alguns amigos meus que tinham lojas, ou mesmo para alguns clientes da Cianê que eu conhecia, eu oferecia os projetos, falava assim, você não quer implantar isso na sua loja para melhorar o controle de estoque, a parte financeira, né? Então, foi aí que começou a minha carreira como autônomo, como programador autônomo. Daí, em 1992, eu já tinha acho que uns 2 anos de programação autônoma. Eu resolvi fazer vestibular e entrei na FATEC para fazer análise de sistemas. Então foi na FATEC que eu tive uma visão mais estratégica e técnica do desenvolvimento de software e toda a gestão de projetos
né, toda a gestão de projetos e tudo o que envolve a análise de sistemas. Então foi muito interessante, foi muito importante para a carreira. E a FATEC foi o segundo marco, né, como profissão, dentro da minha experiência de vida. O que eu posso falar mais da FATEC? Bom, eu participei também, junto com a FATEC e trabalhando como autônomo, de trabalhos voluntários em algumas OSC. Eu dava aula de informática e hardware para 2 OSC que trabalhavam com dependentes químicos. Então, era mais para que, quando eles saíssem do período de internação, tivesse o conhecimento de alguma coisa para poder, se entrasse num trabalho, já saber como mexer com o software, com o hardware. Então, a gente desmontava os micros, via os HDs, montava novamente. E eu dava aulas também naquela época era o início do Word e do Excel, né? Mas também era o começo do Windows, tá? Era o Windows 85, que tinha sido o primeiro. Isso foi nessas 2 OSCs de dependentes químicos. E eu também dei palestras no SESI Senai de Sorocaba para grupos de deficientes que faziam, eram participantes do projeto de inclusão que o SESI Senai fazia na época. Eu não sei se hoje ainda existe. Então, por exemplo, eles reuniam 20, 30 deficientes, de todos os tipos assim, de deficiência, para tentar, com palestras, né, conseguir se adaptar melhor. Eu digo adaptação porque, por exemplo, hoje em dia se fala muito em superação, né? Mas eu acho que superação é um termo muito forte para determinados deficientes. Eu acho que o deficiente ele tem que se adaptar da melhor maneira possível. Ele não precisa, por exemplo, fazer mais do que ele pode, né? Então, por exemplo, a gente vê na TV, sempre falando em esportes, por exemplo, a gente vê, fulano se superou, ganhou medalhas, fez uma carreira importante, e sempre falando em superação. Mas se o deficiente não tem, isso na minha opinião, uma estrutura emocional legal, um nível escolar legal, esse bombardeio da palavra superação, eu acho que isso causa até uma certa, como que eu posso falar, ele fica diminuído, né? Fica achando que não vai conseguir se adaptar. Então eu gosto muito de usar a palavra adaptação. E o que mais? E eu tive também, o que é importante para a família, porque às vezes quem sofre mais é a família do deficiente. E às vezes se ele não tem uma família estruturada, ele não vai ter os cuidados que necessita. Por exemplo, no caso de lesão medular, é muito importante que haja um fisiatra acompanhando a reabilitação. O fisiatra é o médico responsável para indicar a fisioterapia adequada, a terapia ocupacional. Então, eu tive a sorte de ter logo na segunda semana um fisiatra me acompanhando. Então, eu nunca tive, por exemplo, nenhuma deformidade, nem escara, porque ele mostrava como
me posicionar, como posicionar o pé, coisas simples, mas que impactam bem a vida do deficiente e a adaptação dele, né? Tinha deficientes lá no Senai que eles ficavam com o pé, por exemplo, em vez de ficar na 90 graus, como eu tenho o meu aqui, normal, de uma pessoa normal, ficavam com o pé inclinado. Por quê? Simplesmente porque à noite não posicionava os pés corretamente. Quer dizer, não tiveram uma orientação adequada de um fisiatra, de um médico fisiatra, né? Bom, o que mais? Olha, dos projetos anteriores, eu já, durante o tempo de autônomo, antes de entrar em 2015 para desenvolver o Siconvinho, eu trabalhei em áreas muito diversas. Eu fiz projetos para clínicas médicas, sistemas, médicas e veterinárias, fiz projetos para spa, para hospital mental, hoje em dia não existe mais, clínicas mentais, né? Academias de natação e karatê, por exemplo, restaurante industrial, o que mais? Buffets, deixa eu ver, ótica, loja para pets, o que mais? Loja de brindes, metalúrgicas, empresa de manutenção de aviões, o que mais? Escritórios de engenharia vários, cartórios, imobiliárias, escritórios de factoring e de negociação de dívidas e veículos, e comércio em geral, lojas de tintas, ferragem. Então foram inúmeros projetos, e com isso eu aprendi, eu consegui ter a facilidade de entender a dor do cliente quando ele necessita de um software. Então, por exemplo, se uma pessoa me traz um problema de um sistema e ela fala do que ela está precisando, eu já consigo identificar de uma forma bem rápida qual é o problema dela e dar uma solução. Isso ajudou muito no desenvolvimento do Siconvinho, né? Então eu passei por muitas áreas durante os 20 anos antes de iniciar o desenvolvimento do Siconvinho. Bom, eu nunca imaginava, né, que um dia for me proposto, né, para desenvolver um sistema voltado para a filantropia, mesmo sem ter conhecimento nenhum do assunto. Mas por todo a indicação que eu tive, então foi me proposto pelo Vanderlei Santiago em 2015 o desenvolvimento do Siconvinho. E nós começamos a desenvolver juntos. O Siconvinho demorou praticamente um ano para ser, desde quando nós sentamos junto com um monte de folhetos e papéis, tudo desenhado, tudo indicando como ele gostaria que fizesse. Demorou praticamente um ano para ser colocado online. Normalmente o sistema ele demora 2 a 3 anos, mas com o conhecimento do Vanderlei e a minha experiência em programação, nós conseguimos colocar em um ano. Mas é um trabalho que até hoje não para de ser desenvolvido. Hoje a nossa equipe tem 3 programadores, todos ótimos. Eu tive a sorte de começar com o desenvolvimento, junto com todo o conhecimento de lei do terceiro setor e de órgãos governamentais que o Vanderlei Santiago possui. Então, nós dois conseguimos colocar
em prática todo o desenvolvimento do sistema. O que mais que eu coloquei? Vamos dizer assim. Deixa eu ver o item que eu coloquei aqui. Então, ter trabalhado em diversas áreas, isso permitiu para que eu entendesse quando o Vanderlei me trazia um problema, o que uma OSC precisaria, o que a empresa, uma contas a pagar, um relatório financeiro, emitir um relatório automático. Então, tudo isso eu já tinha de experiências anteriores que eu desenvolvi como profissional autônomo. Né? O que mais eu posso falar aqui? Vamos ver. Bem, uma coisa que eu posso dizer Doce com Vinho é que ele trabalha, como trabalha com muitas OSC, foi uma experiência para mim muito gratificante, eu posso dizer. Foi excepcional e está sendo até hoje. Todo o conhecimento que eu adquiri, e nós elaboramos esse projeto numa solução eficiente, na época, e até agora eu acho que ela é inovadora e é sustentável, né, e atende às necessidades sociais. Nós tivemos muitos desafios ao longo dessa trajetória, fomos modificando, nos readequando, de acordo com a legislação, e a inclusão de deficiente, eu posso dizer para vocês que ela não é somente um direito, mas é uma oportunidade de crescimento que todos nós temos. A história que eu estou apresentando aqui, ela mostra como a adaptação do deficiente e a busca pelo conhecimento, ela pode transformar vidas e gerar um impacto social. Eu gostaria que essa experiência pudesse inspirasse outras pessoas a acreditarem no seu potencial e a vencer os obstáculos, né, e contribuir para um ambiente mais igualitário e acessível. Bom, basicamente, pessoal, é isso, e se vocês tiverem alguma pergunta, pode falar. As perguntas online não posso responder agora, mas as perguntas que vocês tiverem, pode, se alguém tiver alguma pergunta. Pois não. Oi, tudo bem? Eu sou Ana Paula, sou assistente social, e eu percebo que, mesmo nós que estamos na luta, a gente ainda estuda e sabe muito pouco da pessoa com deficiência. Eu acho que a gente sabe mais quando a gente atua diretamente. Certo. Mas quando a gente não atua diretamente, eu acho que a gente ainda precisa estudar e saber mais. Como você, enquanto pessoa com deficiência, sente a questão da inclusão nos serviços, na política, na cultura, no esporte, no lazer? Como você vê isso? Olha, agora está bem melhor, né? Agora, com todas essas políticas, no começo da minha deficiência, eu tive que, por exemplo, logo no começo começaram a surgir espaços
um exemplo, né? Espaços para estacionamento de deficiente em shopping, né? Eu lembro que uma vez eu quase apanhei, porque uma pessoa estacionou e quando ela voltou, eu estava esperando a vaga. Quando ela voltou, eu vi que não era deficiente. Aí eu fui reclamar, mas o cara ficou tão irritado que ele queria me bater dentro do carro mesmo. A sorte foi que estava vindo um segurança do shopping e logo tirou o cara assim de uma vez só, né? Então naquela época eu tinha muita, como que eu posso dizer? Você tem que lutar, tinha que lutar por aquilo, e pedir espaço em restaurante, pedir para colocar rampa, entendeu? Era difícil. Hoje eu já deixo para as pessoas mais jovens, já não tenho tanta, já está tudo quase assim. A maioria dos lugares que eu vou já está quase tudo acessível, né? Em quase todos os lugares. Mas no começo era questão da gente mesmo ter que lutar, ter que falar, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Jefferson, Sim. deixa eu te questionar, você sofreu, talvez tenha sofrido no começo dessa sua jornada, principalmente depois do acidente, as pessoas provavelmente não sabem muito lidar. Como que você lida quando elas não sabem muito lidar? Como que eu lido? Quando as pessoas não sabem muito lidar, por exemplo, como te ajudar em determinada ação, mesmo física, como é que você lida com esse tipo de situação? Eu tento explicar, né, como funciona. Tipo, eu tenho muito espasmo na perna, então eu tenho que falar como funciona, o jeito de me pegar, de ajudar a transferência para o carro. Eu procuro orientar, por exemplo, se eu vejo que o deficiente ele não tem, se ele tem alguma dificuldade ou alguma deformidade, eu posso perguntar para ele por quê, né? Eu procuro ajudar da melhor forma possível, baseado na minha experiência, né? E no que porque é difícil, cada pessoa, cada deficiente, cada pessoa é individual, cada um vê a deficiência de um jeito. Existem pessoas que não aceitam, por muitos e muitos anos passam sem aceitar que são deficientes. Na ACD, quando eu estive internado lá, eu via pessoas assim de poder aquisitivo elevadíssimos, que não aceitavam de maneira alguma ficar numa cadeira de rodas. Então eles iam para fazer tratamento no exterior. Nossa, naquela época tinha muito tratamento, charlatanismo mesmo, sabe? Que prometiam que o deficiente ia haver cura para lesão medular. Isso não existe até hoje. Meu médico, ele falava, minha mãe perguntava para ele, doutor Carlos, quando que vai surgir a cura, né? Ele falava, daqui com 50 anos. Ela ficava muito pé da vida, né? E 40 anos se passaram e não existe ainda a cura. E vai ser muito difícil ocorrer quem sabe dentro dos próximos 10 anos daí ocorra, né? Então, cada deficiente é individual mesmo. Aceita de uma maneira diferente, reage de uma forma diferente. Então, a gente precisa ter sensibilidade e tentar ajudar ao máximo no que for possível. Transmitir a experiência que eu tenho para a pessoa, né? Próximo sistema que você vai ajudar a desenvolver é para ajudar aí, vai que criar um robô. Ajuda nisso aí também, criar um sistema. Criar um robô para ajudar também, pô. Na verdade, olha, eu acho que quando você vê essas soluções que existem para o deficiente andar, que são aquelas armaduras, sabe? Tipo armadura Robocop mesmo,
que a pessoa veste, dá uns passos devagar, né? Isso é interessante dentro da casa da pessoa, para ela ficar de pé algumas horas, para ela, porque a ortostase é boa para fortalecer os ossos, tudo. Mas não é uma coisa prática, não é cura aquilo, entendeu? Ninguém vai falar, eu vou sair daqui, eu vou da minha casa e vou com meu exoesqueleto e vou até o bar da esquina tomar uma cerveja. É impraticável. Ele não vai sair andando assim, né? Vai levar meia hora para chegar no bar e comprar alguma coisa. Eu acho que vai ser muito difícil. Talvez a melhor opção de cura, no momento, eu acredito muito em célula-tronco, que eu acho que, se houver bastante pesquisa, isso aí pode ser positivo, né? Agora, essas coisas, implante no cérebro, sabe, para forçar movimento, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas aí existem muitos tipos de pesquisas para isso, né? Desenvolver software pode ser até que... mas já tem bastante software mesmo, para que façam, por exemplo, essas coisas de circuito eletrônico no cérebro, né? Então, já tem bastante coisa sendo desenvolvida. Vanderlei, como é trabalhar... Conta um pouquinho da sua experiência de ter esse relacionamento com o nosso Jefferson e o que você tem aprendido com ele, hein? Produção, liga aqui o amarelo para mim, por favor. Boa tarde. Bom, gente, o Jefferson, a minha cidade natal é Araçatuba, não é Sorocaba. Nós viemos para Sorocaba em 2011. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2015. E eu confesso para vocês, aqui na frente dele, eu já disse para ele, eu não acreditava que ele daria conta disso no começo. Mas eu, na minha vida acadêmica, eu estudei aproximadamente 19 anos. E confesso para vocês que o que eu aprendi neste ano com ele, em termos realmente de adaptação, né, você imaginar que a pessoa com limitação motora, desenvolver linhas e linhas e linhas de código, porque, né, a linguagem que a gente trabalha é PHP. Então, ela é toda decodificada em código de construção de linhas de desenvolvimento de escrita mesmo. E o nível de conhecimento dele em termos de pegar gancho, de encontrar determinadas estruturas que ele desenvolveu numa outra parte do sistema e reaproveitar na outra, é uma coisa assim que, né, eu fiquei impressionado. E eu posso dizer para vocês, ele conseguiu desenvolver uma ferramenta que você consegue atender quantos usuários necessários numa grande escala. Então, é uma coisa assim, sinceramente absurda. E falando de inclusão, eu queria aproveitar o gancho do Jefferson aqui para também corroborar com ele em relação aos outros tipos de deficiência. Eu queria fazer uma pequena observação aqui da gente olhar o histórico ao longo dos tempos em relação à inclusão. Antigamente, nós éramos criancinhas, outros nem nascidos. Existiam muitos manicômios. Existiam muitos. E ali eram colocadas pessoas com síndrome de Down, autismo, pessoas que, na verdade, exatamente como o Jefferson está falando, eu precisava incluir. Então, eu, respeitando as demais entidades, eu costumo utilizar de exemplo as APAES. Então, a gente pode se dizer que as APAES praticamente quase que erradicou todos esses manicômios que existem, pelo menos no Brasil. Então, isso é um grande simbolismo do que é a inclusão, o que é o trabalho do terceiro setor. Então, assim, e trabalhar com o Jefferson,
tem sido gratificante cada vez mais, né, porque a gente aprende a cada dia, né. Então, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando eu trabalhei 10 anos na prefeitura de Araçatuba, e um dia aconteceu um incidente que fez eu pensar diferente sobre a pessoa com deficiência. Veja bem, mas na minha ignorância de não conhecer sobre o assunto. Um colega meu que tinha uma deficiência numa das pernas por conta de paralisia, perdeu o equilíbrio e caiu. No mesmo momento que ele caiu, eu fui socorrê-lo. Para quê? Né? Então, ali eu entendi como que ele, no bom sentido, desprezou a minha ajuda porque ele se sentia adaptado. Então, a partir daquele momento, né, as pessoas que eu encontro com deficiência, eu já consigo ter uma outra percepção. Essa observação que eu fiz em relação ao Jefferson, na questão se ele conseguiria ou não, é porque eu também fiz programação. E eu sei como é desenvolver código. Então, e eu via a limitação motora dele, então eu não imaginava que ele tivesse esse potencial. Então, mas é uma pessoa realmente que, né, tem um nível de conhecimento absurdo e trabalha assim com a inclusão, né? E interessante, voluntariamente, olha só, quando nós começamos a desenvolver, a gente precisava de algumas entidades para poder fazer alguns testes. E ele, voluntariamente, encontrou algumas entidades da área da inclusão para testar o sistema, sem que eu pedisse, você entendeu? Então, assim, as coisas foram caminhando e deram certo. Então, nós do Instituto Gov tem muito a agradecer, né, por esse trabalho. Então, hoje, a plataforma que ele desenvolveu opera algo aproximadamente de 6 bilhões de reais de investimentos no terceiro setor. São mais de 2 milhões de arquivos digitais monitorados, quase 2.500 usuários logados ininterruptamente 24 horas por dia. Né? Então, assim, é um trabalho magnífico. Assim. Então, e a gente trouxe ele aqui porque nós, particularmente, do Instituto Gov, entendemos que se nós debatêssemos o marco regulatório e não trouxesse alguém aqui que genuinamente representasse o usuário do serviço, talvez ficasse uma lacuna neste encontro. Tá? Então, a gente precisava também ter uma voz do usuário do serviço, não necessariamente ele, mas, obviamente, ele representa tantos, né, que pudesse trazer um discurso, uma fala aqui, nesse sentido da inclusão do deficiente. Tá joia? Jefferson, você no começo da sua jornada com deficiência, qual que era o sentimento, como que você olhava para o futuro e se via? Positivismo, sim, muitos momentos de negativos, conta um pouquinho. Olha, eu sempre fui uma pessoa sou uma pessoa bem calma e bem pragmática, assim. No mesmo dia do meu acidente, quando eu perguntei para o médico, doutor, eu vou voltar a andar novamente? Aí ele falou assim, olha, é muito cedo para a gente falar. É o que todo médico fala quando tem uma coisa grave acontecendo, né? É muito cedo. Então, ali eu já vi que eu ficaria deficiente. Então, eu comecei a trabalhar minha cabeça ali para me adaptar já. E não ficar naquela coisa de que, por que aconteceu comigo? Né? Por que eu? Porque, na verdade, quem mais sofre, eu acho que é a família da pessoa. Né? Então, eu comecei logo ali quando eu saí da UTI, 15 dias depois, e começou já a minha fisioterapia, recuperação, eu já comecei a tentar fazer o máximo para recuperar tudo que eu poderia recuperar. Porque eu sabia, através do meu médico, que eu tinha 2 anos para recuperar o que eu pudesse.
Então eu tive que fazer o máximo dentro desse período, né? Mas eu já comecei a trabalhar para... Quer dizer, eu já aceitei logo de cara, mas eu comecei a trabalhar para me adaptar cada vez mais, né? Cada vez melhor. Boa tarde, Jefferson. Eu gostaria de agradecer a fala, né, e trazer uma questão que é uma dificuldade para nós no serviço em relação a... Quando a gente precisa, né, e vai trabalhar a inclusão, fica uma coisa muito... O que é da assistência, o que é da saúde, né? Fica joga para lá, joga para cá, e às vezes a gente tem a nossa tentativa é conseguir integrar e articular melhor, né, a educação, a saúde e a assistência social para que a gente consiga fazer um trabalho mais adequado, né? E aí, com a sua fala, e acredito que com a do Vanderlei também, é um reforço para nós, no sentido até da importância do usuário também estar participando desse processo de planejamento, de como construir, porque nada melhor do que a opinião de quem vai precisar, de quem vai utilizar essas adaptações, para dizer se isso realmente está sendo feito da melhor maneira ou não, né? E, então, a participação em conselhos, né, nesses lugares mesmo, ter esse espaço de fala para poder ajudar a construir isso, porque ainda é uma dificuldade, infelizmente, né? Todo mundo está tentando, correndo atrás, mas isso precisa ser construído junto, né? Não de uma posição, né, técnica só para o usuário, né? A pessoa que utiliza ali também estar presente. Então, eu queria agradecer a sua fala nesse sentido. Obrigada. Nada. Uma coisa que eu queria colocar, mas eu já coloquei, mas queria dar ênfase, que para o deficiente físico, duas coisas que eu acho as duas principais coisas. É o apoio da família, porque se ele tiver uma família desestruturada, é muito difícil a recuperação. E o segundo logo de início, ou durante, a orientação médica adequada. Porque é a orientação médica adequada, através de fisioterapia, terapia, posicionamento, é isso que vai dar suporte para o deficiente se sentir seguro e buscar se adaptar. Eu acho que é a coisa mais importante no começo, né? É lógico que depois, a partir do momento que ele se adaptar com a sua condição física, seja em cadeira de rodas ou que ele conseguir melhorar o braço, melhorar a fisioterapia, ele vai ganhar confiança para poder desenvolver suas habilidades, né? Que é a área que está incluído mesmo, né? Porque se ele não tiver por exemplo, no SESI e SENAI, nos grupos de deficientes, eu via muito deficiente usando fralda. E, na verdade, eram pessoas que não precisavam, porque se ele tivesse treinamento de intestino e bexiga, ele ficaria horas e horas sem precisar de fralda, entendeu? E ir no banheiro e fazer as necessidades. Mas eles não tiveram orientação médica adequada. Então, uma pessoa naquela condição, naquela época, seria difícil uma empresa contratar, seria difícil, por exemplo, porque precisaria ter alguém para trocar de fralda toda hora, entendeu? São pequenas coisas assim, né, que vai fazer com que o deficiente se sinta mais seguro, né? E ele possa responder ao treinamento, à parte de inclusão que você falou, né? Mas é muito importante o começo, né? A orientação médica adequada e o apoio da família, lógico. Eu vou fazer uma complementação, não mesmo? Oi? Eu vou fazer aqui um adendo ao que a Tainá comentou. Ela colocou 3 áreas interessantes: assistência social, saúde e educação.
Então, a forma com que o Jefferson acabou de responder para ela, pelo menos 2 áreas, ficou muito evidente para todos vocês que é necessário. A questão da família, que é a assistência social, e a questão do profissional de saúde, para a questão da pessoa fazer a adaptação adequada. Então, está nítido e claro que, numa situação como essa, no mínimo, as 2 pastas teriam que trabalhar articulada para construir esse instrumental. Uma ali. Gente, a próxima vez que vocês forem perguntar, tem que ser uma próxima da outra, porque o Pedro, coitado, está fazendo Cooper. Olá, tudo bem? Agradecer a sua fala. Para nós é riquíssimo, né, este momento. Nós somos de Marília, da Associação Mariliense de Esportes Inclusivos. E eu gostaria de pedir para que você falasse do seu ponto de vista, da sua vivência, o que você entende que as entidades, as organizações poderiam fazer para acolher todas as necessidades, todas as realidades, né, porque nós estamos atuando em prol da comunidade. Então, assim, para que você fale de uma maneira para que a gente também possa agregar ao nosso serviço e à nossa atuação no cotidiano. Olha, eu, assim, dizer o que você poderia fazer. Eu, por exemplo, eu pratico natação 2 vezes por semana. E eu consigo nadar sozinho. A natação é um esporte que praticamente quase todo deficiente consegue fazer, né? O esporte, ele ajuda muito, mas lógico, o deficiente não vai poder fazer qualquer esporte, né? Mas, por exemplo, a natação, qual outro? Tem atividades, deixa eu ver se eu me lembro. Mesmo basquete, natação, basquete, são atividades que podem ser feitas. Isso no meu ponto de vista, que eu sou cadeirante, né? Agora, seria isso, mais ou menos. Você pode me ajudar no que ela perguntou, Vanderlei? Seria para outras deficiências, né? Como o futebol para cegos, né? Futebol para cegos. Eu acabei... O próprio vôlei para as pessoas que têm amputação, né? Poderia também. Hoje nós temos, né? Nós desenvolvemos a natação, futsal, basquete, atletismo. Estamos com outras modalidades também de vôlei, badminton, tênis de mesa. Então, assim, é mais no sentido das organizações, no sentido de acolhimento, né? Porque nós temos várias deficiências e nós vamos pela inclusão, mas às vezes nós não sabemos, né, a necessidade e a demanda do outro, no sentido assim, no seu caso, como você gostaria de ser acolhido por uma organização? Primeiro, a oportunidade de praticar o esporte, né? É lógico. Ser chamado para participar do início do trabalho com o esporte é muito importante. Por exemplo, na ACD, logo de início, eles já descobriram que eu poderia nadar. Eu já nadava antes, né, de eu me acidentar. Eu fazia natação, eu nadava mais de 1000 metros todo dia, né? Então, eu sabia nadar, sempre adorei. Então, eu comecei a nadar, mas porque me foi colocado que eu fui chamado para participar da natação, né? Agora, se a pessoa procurar um esporte voluntariamente, é até melhor. Mas se o deficiente for na organização, na USC, aí é questão de descobrir mesmo qual a melhor qualidade que ele possui, né, adaptação que ele possui. Jefferson, nessa sua jornada com deficiência, tem uma pergunta lá no fundo, Pedro.
Qual entidade ou qual pessoa que você lembra que marcou a sua vida positivamente no sentido de te acolher, de te entender e te ajudar? Ah, foi a ACD mesmo. A ACD é fantástico. Ali tem uma equipe multidisciplinar fantástica. Eu me acidentei em março de 84 e fui para a ACD em janeiro de 85. E lá eu fiquei 8 meses. Ali eu acredito que seja uma das melhores equipes de reabilitação que existem ali. Os melhores profissionais de todas as áreas, né? Desde psicologia até terapia ocupacional. Ali desenvolvem órteses e próteses para todo mundo. Por exemplo, durante que eu tive lá, eu fiz 2 cirurgias de bexiga para melhorar a adaptação da bexiga. Então, foram uma experiência fantástica. A ACD é a melhor, na minha opinião. E outra que é muito boa também é a que faz parte do HC. O HC também depois conseguiu desenvolver 2 unidades de reabilitação fantásticas em São Paulo, né? A CD me ajudou muito também no período da vida. Ali atrás. Jefferson, mesmo com toda a atualização que hoje em dia tem sobre as pessoas com deficiência, com a evolução que teve, você acredita que o mercado de trabalho, tanto público quanto privado, ele está preparado para receber a pessoa com deficiência? Olha, está se preparando cada vez mais, mas eu percebo que naquelas funções menos qualificadas, sabe? É muito, não tanto por dificuldade, por falta de emprego para áreas melhores, mas é porque não existe qualificação profissional para o deficiente. O que precisaria haver é uma formação melhor, né? Eu me acidentei, eu já tinha nível superior, né? Então, quando eu entrei para a Cianê, o trabalho que me foi oferecido na época, ninguém precisava, não tinha cota, nada para deficiente. Eles souberam do meu caso e viram que eu tinha qualificação para trabalhar dentro do departamento financeiro, como assistente financeiro. Então, falta qualificação profissional para o deficiente. Porque eu acho que se melhorar isso, se mais deficientes se formarem em faculdades, fizerem cursos técnicos, cursos profissionalizantes, eu acho que daí vai melhorar muito a absorção deles no mercado de trabalho, né? Porque existe cotas, né, para uma certa porcentagem. Mas as empresas, eu acho que, é lógico, tem algumas que não fazem esforço, mas aquelas que procuram, eu acho que até sentem essa falta de pessoas qualificadas, entendeu? E só encontram espaço para... Principalmente porque o deficiente, por exemplo, se ele é adolescente, se ele ou não tem uma formação, né, um 2º grau, uma formação técnica, é difícil arrumar um bom emprego dentro de uma empresa, mesmo que exista vagas para isso, né? Não sei se eu respondi adequadamente. Obrigado. Você aqui? Por favor, diga seu nome, de onde está falando. Mara, assistente social da APAI de Tuiutaba, Minas Gerais. Nós hoje contamos com as 3 esferas, né? Educação, social e saúde. Temos o clínico, a educação e o social, que é o centro-dia hoje. E trabalhamos muito com deficiência intelectual e autismo. Isso é o público-alvo da APAI hoje. E dentro da APAI, nós temos um projeto, juntamente com o JBS, que prepara esses deficientes intelectuais para o mercado de trabalho. E, assim,
Já inserimos vários, né, usuários dentro da JBS e, assim, estamos já procurando parceria com outras empresas no município. E está dando muito certo. E, hoje, uma das nossas principais dificuldades é a inclusão da pessoa com deficiência intelectual em todos os sentidos. Por quê? Deficiência física, ela é notada, a intelectual não. E o familiar, ainda como o Jefferson falou, o familiar é muito, vamos dizer assim, preconceituoso mesmo. Os pais não aceitam a deficiência, a gente trabalha direto com a família desses usuários. E, para nós, é um embate muito grande para eles aceitarem. Mas, né, trabalhamos isso e temos a esperança que dias melhores virão, mas a inclusão é muito difícil ainda. Realmente a estrutura da família impacta muito, né? Isso eles mesmos, a família acho que sofre tanto quanto o deficiente, talvez até mais, né? Então, uma família bem estruturada que dá apoio, ela ajuda em muito a adaptação e recuperação do deficiente, né? Seja ele mental ou físico, né? E Jefferson, e papel da escola, muitas vezes, nesse todo, hein? Falamos um pouquinho, mas queria que você falasse um pouquinho mais. A escola hoje está tendo, mas tem muita dificuldade ainda, por exemplo, de colocar determinados tipos de deficientes numa aula comum, né? Ou porque a direção da escola não aceita, ou porque não tem professores que tenham conhecimento da deficiência e treinamento para lidar com, principalmente tipo autismo ou outras deficiências mais complicadas, né? Porque a deficiência de um cadeirante e tal é menor, pode ser até menor do que um autista, que requer acho que um nível de capacitação do professor muito maior, né? Eu acho que 2 pontos seria a capacitação do professor e a disposição da escola mesmo em disponibilizar essa parte de inclusão, né? Maravilha. Quem mais? Para explorar um pouquinho o nosso Jefferson aqui. Eu quero mais agradecer pela presença, pela sua presença, pelo bate-papo aberto, transparente. E obrigado por compartilhar tudo isso com a gente, viu, Jefferson? Obrigado. Eu que agradeço. Vanderlei, baita convidado, obrigado. Fale suas últimas elogios e observações sobre o nosso Jefferson, essa baita pessoa. Eu só aqui. quero agradecer essa aula magna que ele deu para a gente aqui, né? Tenho que falar mais, assim, dispensa comentários. Acho que as pessoas tiveram um pequeno retrato, claro, não é amplo, porque não convive com ele diariamente, mas, né, da pessoa que ele é e vem se adaptando, né? Eu acho que dispensa comentários. Só tenho a agradecer, dizer muito obrigado. Aprendemos muito com ele todo dia. Agradeço. Obrigado, Jefferson. Valeu, pessoal.